Você agora acompanha a leitura em Salmo, no capítulo 51. Vamos ler os versículos de 1 a 4, versículo 7, versículo 12, 15 e 17. Nós vamos acompanhar essa leitura que o Levi estará fazendo. Nós estaremos trabalhando, Levi, nesse tema que está aí, né? Que é o desejo de um coração contrito, desejo de um coração quebrantado. E nós vamos analisar esse tema baseado no texto do Salmo 51, esses versículos citados que o Levi fará a leitura e nós iremos acompanhar. Amém. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Ó Deus, fala-nos agora através da tua palavra. Ministra os nossos corações e que ao final tenhamos realmente um coração quebrantado e contrito diante da tua presença. Para a glória tua, Pai. Aplica a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O desejo de um coração quebrantado e contrito. A declaração de todo esse texto, ele está intimamente relacionado à acusação do profeta Natã contra Davi, conforme podemos acompanhar no capítulo 12 de 2 Samuel. Sua origem foi o pecado cometido contra Batseba e Urias, conforme vemos no capítulo 11 de 2 Samuel. 2 Samuel 11, nos versículos 1 a 5, descreve que Davi enviou seu exército para guerrear e permanece no palácio. Geralmente os reis acompanhavam o seu exército para dar força, mostrar que estava presente, mas Davi preferiu confiar no exército e permanecer no palácio. Aí diz o texto, nesses versículos de 2 a 5, diz o seguinte: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da impureza de sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi então se dá conta da encrenca em que ele se metera. E ele tenta encobrir o seu pecado trazendo Urias da batalha. A tática era o quê? Urias vem, deita-se com a sua mulher e assume a paternidade. O filho é dele.
Só que ele não contava com a nobreza de Urias. Urias se mostra mais nobre que o rei. Recusa-se a deitar-se com sua esposa enquanto seus companheiros estão na batalha. Como posso, rei? Eu voltar e deitar, meus companheiros estão na batalha? Não farei isso. Davi arma algumas ciladas, tentando iludir a Urias, que não cai na vontade de Davi. E agora Davi tenta outra situação. Para que ele pudesse assumir a mulher de Urias, precisava que ela fosse viúva, o que não era o caso. Então, para que não ocorresse os falatórios, os comentários sobre o que acontecera, ele planeja algo mais cruel. Ele manda pela própria mão de Urias uma carta a Joabe, o chefe do exército, para que ponha Urias na linha de frente. Na maior peleja, coloque Urias na frente. Assim, ele seria morto não pelo próprio Davi, mas pelo exército inimigo. Uma vez, então, que Urias era morto, então ele tomaria a viúva. E assim aconteceu. Joabe, como bom mordomo, bem obediente, faz o que Davi manda e coloca Urias na frente da batalha, e então Urias é morto. Vem o destinatário trazer a notícia, e então ele diz, olha, tanto morre o pobre quanto o rico, o feio como o bonito, isso acontece normalmente. Betseba lamenta a morte do seu esposo, cumpre o período de luto, e então o que faz Davi? Manda trazer Betseba e a toma como mulher. E isso acontece. Mas no capítulo 11, no final do versículo, no final do capítulo, termina dizendo o seguinte: porém isso que Deus fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O que Deus fez, o que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. O capítulo 12 começa dizendo que Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi. E então o profeta vai com uma parábola que incita Davi a declarar a sua própria sentença. Sem se dar conta do seu pecado, Davi se ira contra a suposta maldade do homem que tomara a cordeirinha, e da pobre mulher, do pobre homem, tomara a cordeirinha, e ele agora, Davi se ira, se irrita, totalmente. E ele diz o seguinte, que nós encontramos no versículo 5 e 6 de 2 Samuel, capítulo 12. Que diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Tão certo como vive o Senhor, esse homem tem que pagar, esse homem tem que morrer, esse homem tem que pagar quadruplicado o que ele fez. E então Natã se volta para Davi e diz: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Ou seja, a sentença que ele declarou para o suposto homem que tomara a cordeirinha, esse homem era ele mesmo, e ele mesmo declarou a sua sentença. Se você vê a sequência de Samuel, do livro de Samuel, você vai ver que 4 filhos de Davi sofreram a morte.
a espada não se apartou da sua casa. Davi cai em si nesse momento. E ele diz: pequei contra o Senhor. A alma que pecar, esta morrerá. A sentença já era traçada que aquele que cometesse tal erro, a sentença seria a morte. E naquele momento Davi cai na sua real, cai em si e diz: não tem mais jeito, a minha sentença está traçada. Mas ele quebranta o seu coração e diz: eu pequei contra o Senhor. E naquele momento o profeta Natã também percebe a sinceridade do seu coração e diz: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Visto que deste oportunidade para que o inimigo blasfemasse. Queridos, quantas vezes nós damos motivos para que o inimigo blasfeme do Senhor? Não é preciso um grave escândalo, não é preciso um grave pecado para que o inimigo blasfeme do Senhor. Às vezes tão somente aquela falta de fé nossa, aquele desespero, aquela angústia, aquele lamentar, aquele murmurar da vida, aquela reclamação muitas vezes diante de uma pessoa que não conhece ao Senhor e que muitas vezes demonstra mais confiança, mais fé do que nós. E diante deles blasfemamos no sentido de quê? De duvidar da palavra do Senhor. Tenhamos cuidado com as nossas atitudes. Eu tenho falado muitas vezes sobre pecadinho e pecadão, que nós fazemos diferença. Pecado é agir contra a vontade do Senhor. Seja um tremendo pecado, seja um pequeno pecado, nós estamos contra a vontade do Senhor, estamos pecando. E quantas vezes nós damos razão, motivo ao inimigo. No versículo 15, diz que Natã foi para a sua casa. Enquanto isto, o Senhor feriu a criança, vindo a morrer. O texto, no contexto, diz que Davi começou a chorar, começou a jejuar, começou a pedir ao Senhor que devolvesse a saúde ao seu filho, que lhe perdoasse. Mas a palavra do Senhor já estava descrita: o filho nascerá, o fruto do pecado, esse não proliferará. E diz o texto que o menino morreu. E que Davi agora está inconsolável, chorando. E os seus servos estão com receio de falar. Mas quando chegam, ele traz a notícia, Davi se levanta, lava o seu rosto, toma banho e se alegra no Senhor. Todos ficam assustados, mas como? A criança doente, ele estava chorando, agora a criança morreu, ele se alegra. Mas a sua alegria era de quê? De entender a vontade do Senhor. A alegria que invade o nosso coração, a nossa alma, quando nós reconhecemos a bondade do Senhor, reconhecemos a soberania do Senhor. E podemos, mesmo sem entender determinadas coisas, dizer como fez Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em qualquer circunstância, louvado seja o nome do Senhor. Mas depois dessa experiência do confronto com Natã, dessa experiência de ver a criança morta, como expressão de um coração dominado pela vergonha, pela humilhação, abatido pela culpa, Davi derrama a alma diante do Senhor, numa persistente oração e restrita confiança na misericórdia do Deus eterno. E este quebrantamento, esse reconhecimento faz com que Davi, estribado na misericórdia de Deus, ele componha este lindo salmo, que é o Salmo 51. Quando ele derrama sua alma diante do Senhor. Eu quero analisar com você, meu querido irmão, aquele que me ouve nesse momento e aquele que vai me ouvir brevemente também,
Eu quero compartilhar alguns aspectos desta atitude de Davi que convém estarmos atentos. Primeiro, a sua profunda convicção de pecado. Eu fico impressionado com esta convicção tremenda de Davi quando olha para si e ele se firma na misericórdia de Deus para expressar esse arrependimento. Primeiro ele ora ao Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele volta o seu olhar ao passado e viu que Deus ainda conduzindo o seu povo através do deserto. Deus expressou as suas misericórdias para com o povo. E ele agora está dizendo: Deus é o Deus de tremendas misericórdias. Segundo essa misericórdia, compadece de mim. Querido, querida, Deus ouve as nossas orações. Deus perdoa os nossos pecados. Não é pelos nossos méritos. Não é porque somos bonzinhos. Ou porque nós tenhamos algum mérito diante dele. São as suas misericórdias, como diz o profeta Jeremias, que se renovam a cada manhã. É a multidão das suas misericórdias incontáveis que nos alcança, que alcança a mim, que alcança a sua família. Ó Deus maravilhoso! Como nós podemos confiar nesse Deus e podemos entregar a Ele a nossa vida sem qualquer receio. E Davi faz essa declaração, essa oração preciosa: compadece de mim. E esta confissão de Davi, ela é dominada por 3 temas principais que nós podemos destacar aqui. Observem as expressões, quando ele tem esse inescapável senso de responsabilidade pessoal. Ele tem essa convicção e esse senso nele de responsabilidade pessoal. Observe as expressões: minhas transgressões, minha iniquidade, meu pecado, que está no versículo 1, na parte B, e o versículo 2. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É interessante observar que Davi não procura fugir à responsabilidade lançando sobre outros. Ele não diz: a culpa é de Batseba, que estava se apresentando, se mostrando. Não, porque naquela época a casa da pessoa era local reservado. Estando dentro da sua casa, estaria à vontade. E o esposo estava no campo, ela estava à vontade na sua casa. O palácio real ficava acima da casa, tinha visão, e então Davi, ocioso no palácio, percebe que Batseba está tomando banho e deseja possuí-la. Mas Davi não culpa Batseba por isso. Não culpa Urias, que está longe, ele assume a responsabilidade, era totalmente sua. Ele reconhece a seriedade do seu pecado, e isso não sai da sua mente. No versículo 3 ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço o meu pecado, está diante de mim. Já no Salmo 32, ele iria dizer: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos secaram. Ou seja, a sua consciência era viva, trazia à sua memória que ele tinha agido contra o Senhor, que o seu pecado era contra o Senhor. Quantos que se dizem crentes, salvos em Jesus Cristo, se acomodam no pecado, seja ele qual for, no pecado da negligência, no pecado da insensibilidade espiritual, no pecado da mentira, no pecado da desonestidade, quantos outros pecados? E parece que a sua mente está cauterizada, não sente o peso do pecado. Davi não, ele agora está trazendo a sua memória, a sua mente. Ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado, ele está diante de mim. Então havia em Davi esse senso de responsabilidade pessoal, essa consciência.
Isso lhe traz uma inquestionável convicção de que a malignidade do seu pecado era contra Deus. O seu pecado não foi simplesmente contra Betseba, não foi contra Urias, não foi contra nem mesmo a nação, ele como rei. Mas ele tinha uma noção exata de que o seu pecado era contra Deus. No versículo 4 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Claro que ele pecou contra os outros. O profeta Natã já havia se referido ao seu desprezo à palavra do Senhor, dando motivo à blasfêmia por parte dos inimigos. Davi tinha consciência de que, embora o seu pecado envolvesse outras pessoas, era contra Deus que ele havia pecado principalmente. Por isso ele admite: pequei contra ti somente. E é com esta consciência que ele expressa um incontido desejo de ser completamente purificado e perdoado. Ele expressa esse desejo de maneira clara nos versículos 1b, 2:7, repetindo a primeira parte, ele diz: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, purifica-me com hisopo, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Amados, ao mesmo tempo em que há uma compreensão clara do amor de Deus, uma compreensão clara de que pecou contra o Senhor, há também uma convicção clara de que será perdoado, de que será purificado, de que será lavado pelo Senhor. Apaga significa obscurece, como uma espessa nuvem, como uma dívida anulada. Apaga, esquece, retira de mim tudo isso, tira da minha mente, da minha consciência, tira esse peso de mim, Senhor. Eu quero estar livre, eu quero me sentir livre, me sentir perdoado. Lava-me completamente, ou seja, tira-me qualquer mancha que possa agravar a minha vida, retira. Purifica-me, ou seja, torna-me puro. No versículo 6 ele diz: eis que desejas a verdade no íntimo, ou seja, esquadrinha-me no íntimo. Ó queridos, como nós precisamos hoje desta oração diante do Senhor. Como o povo de Deus está carecendo de quebrantamento, de arrependimento, de busca do perdão. Como o povo de Deus está hoje precisando voltar-se para a 2 Crônicas 7:14. Quando Deus desafia: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, como estamos precisando voltar para isso e nos quebrantarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, tu conheces a verdade no íntimo, tu me conheces, apaga os meus pecados, lava-me, purifica-me. Como Deus está querendo ouvir esta oração dos meus lábios, dos seus lábios, meu querido. Como Deus está querendo ouvir essa oração, essa resposta da nossa nação. Em um momento tão difícil porque passamos, seja pela crise da pandemia que tem destruído tantas vidas, mas seja por uma crise que talvez esteja sendo até pior, que é a insensibilidade dos nossos governantes. As leis absurdas que estão saindo do nosso Supremo Tribunal Federal, a falta de temor a Deus, a blasfêmia dos inimigos contra a palavra do Senhor, a busca por todos os meios de calar a nossa voz. Precisamos nos prostrar diante do Senhor, clamar ao Senhor, mais do que nunca precisamos disso. Com esse desejo, Davi expressa a sua incontida busca pela santidade. Davi agora desejoso de ser purificado, de ver apagado o seu pecado, de poder ter uma vida nova. Ele não quer somente isso, ele quer ser renovado na sua vida espiritual. Ainda havia uma angustiante súplica, como se dele se apoderasse o pavor
de ficar privado da presença de Deus. Davi expressa como se ele tivesse dito com essa situação: se o Senhor não me transformar, não me purificar, como eu poderei adentrar a presença do Senhor? Como poderei me relacionar com o meu Deus, se Ele não me transformar, não me purificar? E então ele expressa no texto um desejo incontido de ser santificado pelo Senhor. Observe os versículos 9 a 12. Esconde o rosto dos meus pecados. Ele já havia pedido para apagar, agora ele quer que Deus esconda, não volte, não olhe mais, não lhe lance em rosto. E apaga todas as minhas transgressões. E então ele diz: cria, ó Deus, em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ó preciosa oração. Oração maravilhosa que Deus quer ouvir de você e de mim. Que a semelhança de Davi nós possamos fazer esta súplica. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga, obscurece as minhas transgressões, as minhas iniquidades. E cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim um espírito inabalável, confiante, seguro no Senhor. Restitui-me a alegria da salvação. Davi tinha perdido a alegria. Queridos, há quantos crentes sem alegria nesses dias? Quantos crentes acabrunhados perderam a alegria por causa do pecado? Ah, pastor, não me condene dizer que eu estou em pecado, por quê? Queridos, eu tenho falado muitas e muitas vezes, negligência é pecado, preguiça espiritual é pecado. Quantas vezes você lê a palavra de Deus durante a semana? Quantas vezes se dobra os seus joelhos diante do Senhor em oração, clamando por sua vida, por sua família, pela nação, pela situação por que passamos? Quantas vezes na semana você se prostra diante do Senhor, confessando o seu pecado, reconhecendo algo que você fez de errado e então colocando diante do Senhor? Quantas vezes você está diante do Senhor dizendo: Deus, cria em mim um coração novo. Senhor, a minha maneira de pensar não é correta. A minha maneira de agir não é a certa. O teu Espírito está trabalhando na minha vida, está me inquietando, está me angustiando, porque eu estou errando contra o Senhor, estou pecando contra o Senhor. Apaga as minhas transgressões. Dá-me um espírito inabalável, uma firmeza, uma segurança que eu desconheça. Observe que nesta busca inquieta, Davi pede a restauração da sua alegria. Ele quer ser mudado, ele quer ser transformado e ele está comprometido com isto. Há muita gente que vive apenas dizendo: Senhor, perdoa o meu pecado, mas continua no pecado. Senhor, dá-me a alegria da salvação, mas continua longe, distante do Senhor. Senhor, dá-me a tua paz, mas continua não buscando o Senhor. Senhor, dá-me um coração puro, mas continua na impureza. O que adianta orar se você não tem um desejo sincero de ser mudado, de ser transformado? Por último, querido, Davi expressa o desejo sincero de tributar a Deus verdadeira adoração. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós confessamos ao Senhor, quando sentimos a necessidade de uma renovação, de um avivamento espiritual, começando na minha própria vida, a consequência é um desejo sincero, incontido, de tributar a Deus verdadeira adoração. Há em sua alma esse desejo de autenticidade do culto na presença de Deus, como fruto de um coração verdadeiramente quebrantado e contrito. Versículos 15 e 17, ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores.
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Abre os meus lábios. Quero dirigir uma palavra aqui a você que faz parte do ministério de louvor da sua igreja. O que o motiva a louvar ao Senhor? O que o motiva a participar de um momento de louvor e adoração no culto que prestamos a Deus? O que você pensa sobre os dons e talentos que Deus lhe deu e a oportunidade de desenvolver este ministério? Ministério é serviço, é uma oportunidade, é uma graça que Deus nos concede de servi-lo, dependendo da área a que Ele nos chama. E esse privilégio não pode ser negligenciado. Louvar ao Senhor, compartilhar, transmitir a palavra através do dom que Ele nos concedeu. É um privilégio que poucos entendem, uma oportunidade que poucos aproveitam. Mas eu quero me dirigir a você, que faz parte do ministério de louvor da sua igreja. Por acaso você não está pecando com a sua omissão? Veja isso diante do Senhor. Davi teve uma consciência clara de que ele estava pecando contra Deus. E você tem essa consciência? Davi conhecia as formalidades do culto religioso judaico. Ele sabia que Deus não se agrada de palavras. Os pensamentos de Deus se opõem aos nossos pensamentos. O homem aprecia o formalismo, o legalismo, as aparências, gosta de ver as coisas bonitas. Mas Deus vê o que está no íntimo. Nossos sacrifícios podem ser rejeitados pelo Senhor, mas Ele jamais rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Quebrantado significa quebrado, vencido, derrotado, humilhado, rebaixado. Contrito significa arrependido profundamente, humilhado diante do Senhor, submisso à sua vontade. Você tem um coração quebrantado? Você tem um coração contrito? Em conclusão, nós podemos dizer o seguinte: quando nós comparamos a confissão de Davi com outras confissões na Bíblia, nós percebemos algumas diferenças. Por exemplo, Adão tentou lançar a culpa para Eva. A culpa é dela, Senhor. Ela que comeu o fruto e me deu. Para justificar a sua desobediência. Eva, por sua vez, diz: não, a culpa é da serpente. Ela veio, me tentou. Caim, quando foi confrontado por Deus, diz: não, a culpa não é minha. Não tenho nada a ver com essa história. Não, sou eu culpado do sangue do meu irmão? Não tenho nada a ver com isso. Arão, quando insuflado pelo povo no deserto, constrói um bezerro de ouro, e aí diz: a culpa é do povo. O povo me insistiu e eu fiz isso. Covardemente cedeu. Então, cada um arranjando a sua desculpa. É diferente com você? Comigo não é. Nós sempre temos desculpas. Sempre alguém é culpado pelo nosso erro. Mas Davi nos dá o exemplo. Ele não oferece desculpas. Ele se entregou nas mãos do Deus justo e simplesmente confessou a culpa. Pequei contra o Senhor. Estou nas tuas mãos. Julga-me conforme o Senhor quer. O Salmo 51 mostra a profundidade do arrependimento de Davi.
Ele assumiu plena e totalmente a responsabilidade pelo pecado e ele pede a ajuda de Deus para renovar o seu coração. Nós só somos transformados pelo Senhor, queridos, quando nós nos quebrantamos verdadeiramente, nos rendemos a Ele. Muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e dizemos: Deus, transforma o meu coração, muda a minha vida. Mas quando termina aquele momento de mensagem, saímos como se nada acontecesse, continuamos a mesma vida de indiferença, de frieza, de distanciamento do Senhor. Davi teve consciência e convicção do seu pecado, e ele sabia que primeiramente era contra Deus. Ele busca ao Senhor com sincero desejo de perdão, purificação e renovação da sua vida. Ele expressa sincero e incontido desejo de tributar a Deus verdadeira adoração. E é esta a atitude que Deus requer de mim e de você. Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e completa rendição à vontade de Deus. Nós rompemos com a nossa vontade própria e nos submetemos integralmente à vontade do Senhor. Como você tem encarado o pecado em seu relacionamento com Deus? Tem quebrantado o coração e confessado a Deus com sincero arrependimento? Lembre-se, um dia a bondosa graça do Senhor pode fugir completamente do seu alcance. E então não haverá perdão. Não haverá oportunidade para derramar a alma aos seus pés. Reconheça o seu pecado. Olhe para Jesus. Confesse agora o seu pecado. Clame ao Senhor para purificar a sua alma, para apagar toda a mancha do pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, diz o apóstolo João em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Que Deus abençoe a sua decisão. Que Deus abençoe a sua vida. Que você, meu irmão, minha irmã, que você, jovem, adulto, criança, adolescente, ancião, que você olhe para Jesus com profunda sinceridade do seu coração e marque hoje uma transformação completa na sua vida, uma mudança completa da sua vida, para a glória dele. Ó Deus, ó Senhor eterno, aplica a tua palavra aos nossos corações, torna-nos sensíveis, que a semelhança de Davi, nós possamos perceber que o nosso pecado é intransferível. Ele é nosso, não é de outrem. E que o nosso pecado sempre é contra o Senhor, porque é em desobediência à tua vontade. E que realmente nós sejamos renovados, sejamos transformados, sejamos, ó Deus, purificados completamente, para que possamos te oferecer um culto digno de louvor, de adoração, fruto de lábios que professam o teu nome. Pai querido, muito obrigado por esta manhã em que o Senhor assim nos permitiu compartilhar a tua palavra. Queremos agradecer a vida dos nossos aniversariantes, irmão Raimundo Serra, irmã Sara. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, os guarde e que o Senhor possa usar suas vidas de acordo com o teu querer. Dá-nos um dia abençoado e abençoador. Que logo mais à noite estejamos juntos na tua presença, para a glória tua, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que tenhamos um bom dia na presença do Senhor. Amém.